Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma gravação de vídeo nessa nossa tentativa de mostrar a existência histórica de Jesus, uma coisa que vários historiadores têm mostrado, mas vamos relembrar rapidamente aqui no início. Embora os evangelhos sejam suspeitos, os historiadores perceberam uma coisa. Aqui, na sinopse evangélica, e em qualquer Bíblia Sagrada, nós temos a genealogia de Jesus. O que é a genealogia de Jesus? A descendência dele. Então, perplexos, os historiadores perceberam que tem duas genealogias, uma é de Mateus e outra é de Lucas, e na genealogia de Mateus, então, são dadas 4 prostitutas como sendo pertencentes à linhagem de Jesus. Ora, a pergunta dos historiadores foi se a intenção dos apóstolos era programar a vida de um herói, de um super-homem, de um cara que era o alfa. Então, como é que eles poderiam? No entanto, está aqui, marcado, né, na minha sinopse evangélica, aparece aqui: Abraão foi pai de Isaac, Isaac de Jacó, Jacó de Judá e de seus irmãos. Judá de Fares e Zara com Tamar. Aqui nós temos a primeira prostituta. Vou contar rapidamente o fato, porque os historiadores perceberam que isso não poderia estar aqui se fosse um plano feito para enaltecer Jesus. Ora, Tamar era esposa de um dos filhos de Judá. Pela lei, na época, se morresse o esposo de uma mulher e ela ainda fosse jovem, ela então teria direito ao irmão mais velho da família, que estava vivo, para gerar filhos com ela, e esses filhos seriam considerados do irmão falecido. Acontece que Judá esqueceu-se de Tamar. Ela então se vestiu de prostituta, cobriu o rosto com um véu, foi para um determinado lugar, e como Judá estava viúvo, ele então viu ali uma mulher bonita, sedutora, ela vestiu um vestido com uma falha mostrando as coxas, e ele então pergunta a ela quanto custa um momento de amor com ela. E aí ela diz, mas o preço é muito alto, ela dá um preço muito grande. Mas como ele está muito afim, aí ele diz assim: eu não tenho dinheiro aqui, mas vou buscar no meu acampamento. Mas ele está com a vara, símbolo, o bastão, símbolo da chefia tribal, e ele está com o anel também, porque cada chefe de tribo tem o seu selo. Aí ela diz: mas assim você pode me perder, porque eu posso ter outro cliente, então me dá o teu bastão e me dá o teu símbolo, o seu selo, e depois nós transamos, e depois você vai buscar o dinheiro e volta e troca. Acontece que transaram, Judá gostou demais, ela fez tudo o que era possível para agradar, e Judá então foi buscar o dinheiro para trocar. E quando chegou, não encontrou a mulher. Ela, evidentemente, tinha se deslocado dali para a própria tenda, tinha tirado o disfarce, e assim, através de um ato de prostituição, ou seja, um ato ilícito, aparentemente, Tamar, por não ter marido, que era a lei e obrigava Judá a dar-lhe um filho mais velho, assim ela usou esse artifício. Ela engravidou, terminando a história, e as viúvas e as demais mulheres começaram a dizer que ela adulterou e era necessário, então, ser apedrejada. Ela foi levada até Judá, que não sabia de nada, porque quando ele voltou com o dinheiro não tinha ninguém lá, a mulher tinha sumido, ele perguntou às outras prostitutas, ninguém conhecia aquela, porque ela não era prostituta, ela era uma mulher decente, ela se fingiu, mas é um ato de prostituição, né? Além de ser uma armadilha. E aí, quando ele disse: minha filha, eu vou ter de condenar à morte, porque você realmente foi um apedrejamento, porque você fez um ato ilícito. Aí ela disse: deixa eu ir buscar o pai dos meus filhos, do meu filho que está no meu ventre, que ele me defenderá. Ela foi até a tenda e trouxe o cajado e o anel.
ele chorou e disse: você foi mais justa do que eu, porque eu esqueci de cumprir a lei, e você me obrigou a cumprir a lei, e adotou como filhos dela, né, portanto, como filhos dele, Fares e Zara. Então, quem colocaria esse episódio vergonhoso, uma armadilha para atrair um homem, para poder transar com esse homem, ia dizer uma palavra mais pesada, né? E fazendo, enganando ele assim, ficando com o anel, o selo, e ficando com o cajado, o símbolo da chefia tribal. Então, aqui está a primeira prostituição. Depois tem outra. Arão, Aminadab, Salmão, Raabe. Então, de Salmão, de Booz, foram filhos de Raabe. Raabe era a prostituta de Jericó, a prostituta mais famosa de Jericó. Ela entendia tanto do ato amoroso que todo homem que chegava em Jericó queria passar uma noite com Raabe. Então, os historiadores, espera aí, como é que se quer enaltecer a figura de um herói, de uma pessoa impecável, do alfa, e se coloca a prostituta como antecessora da genealogia dele, entre as mães dele, Raabe, a prostituta mais famosa de Jericó. Tem outra, Salmão de Booz com Raabe, Obed com Ruth. Ruth era moabita. Ora, os moabitas, ou seja, os judeus não casavam com estrangeiras. Então aparece Ruth, aqui não é prostituta, Ruth é uma mulher lídima, é uma mulher, então estou incluindo em tudo, mas Ruth não era prostituta, era uma mulher lídima, era uma mulher honesta. Mas o que é que acontece? O que acontece é que Obed se apaixona por ela. Obed, sendo israelita, então se apaixona por Ruth pelas virtudes dela. E Ruth é moabita. E ele rompe com a proibição de casar. Olha, eles não podiam nem casar com pessoas de tribos diferentes, ou seja, um homem levita não podia casar com uma mulher de Judá, um homem de Judá não podia casar com uma mulher da tribo de Azer. Era tão fechada a questão. E o que é que Obed faz? Obed desposa Ruth, que era a moabita. Ele quebra todas as leis. Ele era muito rico, muito influente. Então, como diz o outro, ele anda para o povo e aí desposa uma estrangeira. Isso não seria colocado, os historiadores concluíram, porque depunha contra a figura de Jesus. E, finalmente, diz que foi pai de Salomão, com a que foi esposa de Urias. Essa história, então, é terrível. Ele não dá nem o nome. A genealogia se envergonha tanto que não dá o nome. O nome é Betsabá. Davi se apaixonou por Betsabá e aí trouxe ela para o palácio, transou com ela. Enquanto isso, Urias, que era o esposo dela, estava na guerra defendendo ele. Urias era um dos generais mais corajosos de Davi. Davi estava traindo um amigo, portanto, adulterando ao cooptar Betsabá, mas ela também estava gostando dele. E aí, quando ela disse: estou grávida, agora serei apedrejada. Nem tu, que és rei, poderás me livrar do apedrejamento, porque o crime do adultério é punível com a morte. E aí, o que é que ele fez? Ele tentou trazer Urias para passar 2 noites ou 3 em casa, para que assim enganasse e ela achasse que o povo achasse que aquela gravidez era de Urias, porque ele passou 2 ou 3 dias em casa, mas ele não entrou em casa sequer. Por quê? Porque ele disse que ele ficou na caserna com os outros soldados, porque ele disse que era vergonhoso para ele saber que os amigos estavam morrendo em combate, e ele deitado numa cama, depois de tomar um banho gostoso, jantar. Davi tinha mandado para a despensa de Betsabá comidas deliciosas, e ele, como sendo um homem honesto, ele disse: eu me envergonho. Quando Davi foi dizer: o que é que você está fazendo aí na caserna? Vai para tua casa, vai descansar, curte a tua esposa. E aí, para surpresa de Davi, ele disse: não posso, meu rei. Eu estou me lembrando dos meus amigos que estão lutando, morrendo, se sacrificando por ti e pelo reino. Como é que eu posso, então, esquecê-los e ir para a cama junto com a minha esposa? Falhou o plano de Davi. Urias voltou. E aí, Davi concebeu o plano mais diabólico
mais satânico e mais ilícito possível. Escreveu uma carta, selou essa carta, enrolou e mandou o próprio Urias levar para Joabe. E Urias entregou na mão de Joabe, que era o general em chefe das tribos que estavam lutando por Davi. E o que é que dizia a carta? Quando Joabe abriu, quebrou o selo, tinha que ter o selo, que era para saber que estava inviolável. Olhou para Urias perplexo. Sabe o que continha na carta? Mande esse homem para o lugar mais mortal do combate. Ou seja, Davi escreveu uma carta selada para o seu general Joabe, dizendo que matasse Urias, colocasse ele no lugar mais perigoso. Olha agora. Então vocês vejam, isso depõe contra Davi, é uma vergonha para a vida dele, que ele mata um dos generais dele mais famosos e mais leais, para poder salvar a vida da mulher que ele amava, Betsabá, portanto, que era esposa de Urias, mas se prostituiu com ele, adulterou. Ao verem isso, os historiadores disseram, peraí, isso não pode ser uma coisa planejada. Então, essas verdades depõem contra o Messias. Se Jesus tem que ser o Messias, tem que ser o Tchan, né? Tem que ser o Alfa. Então, dizer isso aqui seria deletério, mancharia a imagem dele. E foi esse o primeiro momento em que os historiadores acordaram. Até então, eles achavam que Jesus não tinha existido historicamente. Quando eles perceberam esse dado na genealogia, que envergonharia Jesus, né, ter essas 4 ancestrais, né, Raabe, a prostituta famosa de Jericó, Tamar, que fez aquela armadilha para poder ser engravidada por Judá, e de qualquer maneira se prostituiu, né? Não cometeu adultério porque ela não tinha marido e Judá também estava viúvo. Mas foi uma armadilha e foi uma coisa feia, né? E Betsabá, mais feio ainda, porque Davi se apaixona por ela, engravida ela, termina mandando Urias para a morte certa, porque na frente de batalha, coloca esse homem na frente de batalha. Então, para quê? Porque ela estava grávida. E então, como Urias não quis se deitar com a esposa, ele então usou esse artifício, matou um dos seus melhores amigos, um dos 36 valentes de Davi, ou seja, um grande general, para salvar a vida da mulher pela qual estava apaixonado. Os historiadores despertaram, eles tiveram um choque e eles chegaram à conclusão: não é possível que isso tenha sido um plano engendrado para tornar esse homem que a gente julgava fictício, Jesus de Nazaré e Yeshua Natzi, como sendo um profeta, um Messias, um Deus. Isso aqui depõe contra ele. Aí esses fatos, veja, simples, fizeram com que os historiadores começassem a pesquisar a vida de Jesus. E aí eles encontraram outras, 14 ao todo. Hoje em dia, 14 passagens dos evangelhos são consideradas absolutamente históricas. E uma delas é a morte na cruz. Ora, a morte na cruz era reservada para os criminosos, para as pessoas de mais baixa categoria, para os ladrões, para os malfeitores. E como é que a vida desse Jesus, que seria um herói, como é que termina? Se nós formos aqui até o final, nós vamos ver que no Horto das Oliveiras, Jesus é preso pelos guardas do templo, do sacerdote Anás e Caifás, e então é crucificado, sofrendo a morte mais ignominiosa. Ou seja, a vida desse Messias, que fez tanta coisa linda, boa, tanto milagre, e que parecia que deveria ser enaltecido, termina numa fragorosa derrota. Aí os historiadores disseram: não pode ser mentira. Não, se fosse uma história bem elaborada, se fosse uma história bem feita para enaltecer uma pessoa e planejada, inteligentemente planejada, eles não colocariam isso. A vida desse homem que fez tanta coisa e que tinha poder sobre as águas, sobre a tempestade, sobre os furacões, sobre o mar,
e fazia milagres e curava doentes e ressuscitava mortos. E como é que ele termina fragorosamente derrotado, morrendo numa cruz? Então, este que é o último fato de Jesus. E o primeiro, que é ter como, na sua genealogia, né, quatro pessoas, quatro mulheres que são dadas, só Raabe não é dado, só Betsabá não é dado o nome, diz a esposa de Urias, porque foi tão vergonhoso o fato que eles nem dão o nome dela. Aquela que foi esposa de Urias, vergonhoso demais. Então os historiadores tiveram um choque de realidade, sofreram um choque de realidade e começaram a ver o Evangelho, e vocês podem ver no professor Jonathan Matias, Hipótese sobre Jesus, né? Prova do Jesus histórico. Mas existe uma outra coisa muito interessante, chamado testemunho josefino. Flávio Josefo era judeu, estava em Jerusalém quando Jerusalém foi cercada pelas legiões de Vespasiano e Tito. Mas Vespasiano, sabendo que os zelotes, que é quem queriam fazer a luta pela independência de Jerusalém, então gritou, mandou um soldado gritar perto de Jerusalém que aquele que quisesse se retirar em paz, se retirasse, porque ele ia massacrar todos os que ficassem. E aqueles que saíssem, ele prometia, quando acabar tudo, devolver os seus bens, tratá-lo com honrarias e tudo. Flávio Josefo foi o primeiro que saiu. E aí Tito e Vespasiano o adotaram, porque ele tinha uma cultura monstruosa sobre a cultura hebraica, e ele foi para a corte morar no palácio do imperador Vespasiano. Olha só, e foi considerado, pediram a ele para escrever a história, né, antiguidades hebraicas, ou seja, uma história do povo judeu, que era um povo curioso. E aí Flávio Josefo, em uma das páginas da sua história, coloca o que eles chamam testemunhos josefinos, ou seja, ele diz que Jesus existiu, era coetâneo, portanto Josefo viu Jesus, conheceu Jesus, ele fala de Jesus, e ele diz bastante coisa sobre Jesus, mas há um fato aí que deixa os historiadores alerta, é que ele diz que Jesus era o Messias. Então os historiadores disseram o seguinte, olha, mas se ele é judeu, portanto considera a lei de Moisés o máximo, a teofania do Sinai o máximo. Se ele reconhecesse Jesus como Messias, ele teria se convertido. E isso fez com que a maioria dos historiadores acharam que o testemunho josefino fosse falso. Entretanto, quando eles encontraram cópias e mais cópias e mais cópias espalhadas pelo mundo, todas elas continham esse pedaço. Ora, seria impossível aos cristãos, aqueles que queriam provar que Jesus existiu historicamente, fazerem essa inserção em todas as cópias do livro de Flávio Josefo, Antiquitates Judaicas. Seria impossível, todas as cópias. E aí aconteceu ainda algo mais interessante. Um interessado em antiguidades entrou na Turquia, numa loja da Turquia de antiguidades, e lá ele descobriu em copta uma cópia do testemunho josefino. E o que é que acontece? Nessa cópia totalmente ignorada, ninguém tinha ideia, esse homem não me lembro agora o nome dele, mas assim, ele ficou perplexo, porque estava em língua copta, então já tínhamos visto uma coisa curiosa. Todas as cópias em latim do testemunho josefino estavam com aquela dizendo que Jesus era o Messias, que ele existiu, que ele liderou uma multidão, e aí a única coisa, a única página que tinha sido traduzida para o copta estava exatamente com essa inserção, dizendo que Jesus era o Messias. Isso faz com que essa página seja hoje motivo de um debate enorme entre os eruditos, porque como é que aparece em todos os lugares onde há o testemunho josefino, tudo exatamente igual e a mesma coisa. Então, alguns historiadores consideram verdadeiro e outros ficam duvidando, porque se ele diz que Jesus era o Messias, então deveria ter aderido a ele, se convertido a ele. Mas ele não aderiu porque ele considerava a Torá como sendo o máximo. De qualquer maneira, temos que levar em conta. É algo que os historiadores ainda não chegaram a um veredito final, porque é impossível
ter feito uma alteração em todas as cópias. É impossível alguém ter feito uma cópia em copta, que é outra língua, a tradução em copta, e nessa tradução estar exatamente do mesmo jeito que está em latim. Então, é mais um. E, finalmente, nós dissemos a vocês, né? Então, a fragorosa derrota que é a morte na cruz. Tem uma outra coisa, mas muito curiosa. Nós temos aqui, né, os judeus, na época de Jesus, eles falavam aramaico. Contudo, a elite, para ganhar dinheiro, né, Alexandre da Macedônia tinha conquistado toda aquela região, e aí obrigava as pessoas a falarem a língua grega, e obrigava as pessoas a adotarem os deuses gregos. Isso chamou-se helenismo. E aí, aqueles que queriam ganhar dinheiro, que era justamente a classe mais rica e mais ambiciosa, aderiram. E então o grego passou a ser a língua da elite. Então Jesus falava aramaico, entendia de hebraico quadrado, porque como primogênito ele tinha que ser educado. É simples, viu? É porque sempre que havia uma guerra, matavam os sacerdotes. Era logo a primeira leva de mortos, eram os sacerdotes. Então os líderes judeus, os anciãos, decidiram que educariam os primogênitos como se fossem sacerdotes, porque os estrangeiros, não sabendo disso, deixá-los-iam vivos. E Jesus era um primogênito. Logicamente, ficou vivo, mas ele sabia o aramaico, sabia o hebraico quadrado, que era a língua sagrada, reservada só aos sacerdotes, mas ele, como primogênito, na Bíblia nós vamos ver que ele, em Nazaré, leu o rolo do profeta Isaías, em hebraico quadrado, que os profetas, sacerdotes, então a classe sacerdotal, escrevia no alfabeto sagrado. E Jesus leu o rolo de Isaías. Está dito por Lucas, né? É a primeira vez que ele, numa sinagoga, ele se mostra com ele, se diz o Messias. O Espírito do Senhor repousou sobre mim, estava em hebraico quadrado. Então ele não só falava o aramaico, que era a língua comum, como falava o latim, porque os romanos também obrigavam a língua, mas a língua era então, veja, Jesus era poliglota, quem sabia disso, né? E além disso, a língua grega ainda era imposta, portanto, tinha que falar grego também. E aí, ele, como era um tecton, a gente vai falar logo sobre isso, ou seja, um artesão, aprendeu, era pobre, aprendeu com seu pai uma arte, que nós vamos mostrar já. E aí, como ele era um tecton, ele então, para encontrar emprego, ele ia ter que procurar onde? Nos ricos, ou seja, nos helenistas, que eram vistos com maus olhos pela classe média e pela classe pobre. Mas se um tecton, se um artesão não soubesse falar grego, não conseguiria emprego. Logo, Jesus falava grego. E aí, numa discussão com um sábio, aqui nós temos nos evangelhos apócrifos, chamado Zaqueu. Então, eu marquei aqui. Então, se encontrava nesse momento, um momento qualquer na vida de Jesus, um rabino, portanto, um homem de letras, chamado Zaqueu, que, ouvindo Jesus falar ao seu pai de uma maneira rude, se encheu de admiração ao ver que, sendo um menino, tinha tanta autoridade. Chegou-se, pois, passado uns dias, a José e lhe disse: vejo que tens um filho inteligente e culto. Confia ele a mim para que aprenda a letra, ou seja, as letras. Ele tinha uns 7 anos, era hora de aprender a ler. Os pais geralmente não sabiam. A tradição diz que Maria sabia ler. Na hora da anunciação, ele estava lendo o Evangelho. Estava lendo a Bíblia hebraica. De minha parte, juntamente com tudo, ensinarei a sabedoria, a arte de saudar os ricos, aqueles que já estão por cima da carne preta, e de respeitar os maiores e de, assim, se inserir entre a classe rica. E, dito isso, com todas as letras e esmero e claridade, começou a falar sobre alfa e ômega. Mas Jesus, fixando
seus olhos no rabino Zaqueu, o interrompeu dizendo: como te atreves a explicar o alfabeto hebraico de alfa a ômega, se você não sabe o que significa? Porque a letra alfa não é o que você está dizendo. Explique direito, porque a letra alfa, hipócrita, não sabes a natureza do alfa? Olha, pegar pesado, isso é um apócrifo, viu? É de Aurélio dos Santos Antero, é um apócrifo. Vamos ver se aqui eu encontraria o nome do apócrifo da infância. Vamos ver se eu encontro de quem é esse apócrifo. É longo, viu? É longo, é longo. Não vou procurar então para não perdermos tempo. Evangelho do Pseudo Tomás. Está no Evangelho do Pseudo Tomás apócrifo. Então ele chama o rabino de hipócrita e diz que ele não tem capacidade, ou seja, critica ele. Não tem capacidade. Me explica direito o Aleph, se o sabes, e aí eu crerei, e os outros alunos, que és realmente capaz de explicar de alfa a ômega. Depois começou a interrogar ao mestre acerca da primeira letra, mas ele não pôde responder a sua interrogação. Então disse Zaqueu, em presença de todos: escuta, eu sou mestre constituído pelas letras, e esse menino que não conhecia nenhuma linha do alfabeto, me ensina que a letra alfa tem traços bem medidos e unidos transversalmente e conjuntos elevados e divergentes. O traço que tem o Aleph são os 3 signos homogêneos. Não sei aqui o que é que significaria signos homogêneos, mas era algo que deixou o Zaqueu de barba caída, e equilibrados e proporcionados. O maestro Zaqueu, quando ouviu, a exposição do filho do menino de tais admirações e alegorias em torno da primeira das letras, se quedou desconcertado, ficou ante a resposta da erudição que ele manifestava, e disse aos presentes: pobre de mim, que não posso fazer nada, pois eu procurei, no final das contas, eu encontrei foi uma confusão ao trazer para junto de mim esse menino, essa criança. Isso aqui é apócrifo, mas acontece que há uma semelhança muito grande, é apócrifo do Pseudo Tomás, segundo nós vimos. Então, segundo aqui nós vamos encontrar no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, de Lucas, que depois do batismo, Lucas vai para a sinagoga e prega em Nazaré, então, e aí lá é rejeitado pelos seus parentes, ou seja, pelos seus amigos. Ele dá um livro de Isaías e ele lê, ou seja, ele sabia o hebraico quadrado, e aí acham que ele se proclamou o Messias, porque ele disse: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, e querem levá-lo a um despenhadeiro para jogá-lo fora. Então, isso também depõe. Então, ao invés dele convencer a plateia dele de que ele era quem achavam que ele devia ser, aqui odiaram a ponto de levá-lo para a morte. Outro ponto que seria impossível se fosse uma coisa bem montada, simplesmente, né? Então, depois veio o episódio com a samaritana. Os samaritanos não falavam com os judeus, e Jesus encontra uma samaritana e fala com ela. Então isso também depõe contra os judeus. Um judeu educado, um judeu que acreditasse na Torá, jamais dirigiria a palavra a uma samaritana. Outro ponto controvertido. Finalmente, vamos encontrar, entre o ano 58 e 64, um certo fariseu chamado Saulo, que depois toma o nome de Paulo, que dá a vida por Jesus. Ora, ele não seria idiota de morrer por nada. Ele não tinha conhecido Jesus. E nós vamos ter 300 anos de perseguições, inicialmente dos pobres, que são perseguidos, porque dizem que Jesus Cristo existiu, que Jesus é o Rei do Universo, que Jesus é o Deus. Então, é Deus, é Cristo e é o Rei do Universo. Por causa dessas 3 afirmações, há 4 milhões de mortes.
Vocês acham que alguém seria idiota de morrer apenas por não negar isso? Porque ele tinha oportunidade, o imperador chamava e dizia: negue. Logo, logo passou dos pobres para os nobres. Vários senadores foram tirados das suas casas. O São Sebastião, que nós conhecemos aqui, Sebastião, era centurião. E Diocleciano ou Domiciano, um dos dois imperadores, o criava. E quando soube que Sebastião tinha se convertido ao cristianismo, então chamou e disse: meu filho, eu te amo tanto e você me trai, você presta culto a outro rei que não sou eu, que o imperador queria culto divino, era prestado a ele culto divino. E aí ele diz: meu pai, eu te amo, mas esse Jesus, o reino dele não põe em risco o teu reino. De qualquer maneira, Diocleciano manda o Domiciano, não me lembro perfeitamente, amarrá-lo ao tronco de uma árvore e manda vários flecheiros núbios atirarem flechas nele em pontos não vitais para que ele morra lentamente. Só que uma nobre paga aos flecheiros que a última flecha deveria ser no coração para distanciar alguns centímetros e assim ele não morre, é recolhido posteriormente. Vocês acham então que um homem de valor, centurião, valente, lutando pelas legiões romanas, com toda a fama, filho adotivo do imperador, ele perderia tudo isso e seria condenado à morte pela ira do imperador só porque disse que Jesus era o Cristo, Jesus era o rei de toda a humanidade, de todo o universo, e que era Deus? Ele seria um imbecil se ele fizesse isso. Mas não foi só ele. Senadores famosos, nobres famosos, vamos chegar até a esposa de Constantino, a mãe de Constantino, né? Santa Helena, que se converteu ao cristianismo. Então, 4 milhões de mortos deram a vida por isso. Isso depõe a favor. Então, Jesus existiu e pessoas morreram por ele. Finalmente, nós temos aqui uma coisa curiosa. Como ele diz que a língua grega ainda era a língua da elite, então a palavra, o hebraico tinha Aleph, era a primeira, e a última era ômega. E no meio tinha uma chamada Tau, T-A-U, Tau, que muita gente chama Tau, mas é Tau. Então, acontece que o Tau, em hebraico, parece uma casinha, mas em grego, a figura do Tau, vou mostrar para vocês, é essa aqui. E aí Jesus Cristo, segundo consta nos evangelhos, aos 12 anos de idade foi a Jerusalém para festejar sua Bar Mitzvah, a maioridade religiosa. E aí o que é que ele faz? Um evangelho apócrifo diz que ele ensina aos doutores. Então, dizendo que o Tau hebraico equivale ao Tau grego e é a cruz. O que ninguém sabia e todo mundo fica perplexo. Os sábios, os doutores ficam perplexos diante dessa comparação. Ele pega a letra Tau, hebraica, do quadrado, ele está dentro do templo, rodeado de sacerdotes, de mestres e cabalistas, e ele diz que eles só compreenderão a vida do Messias se eles transformarem o Tau hebraico, que é apenas uma casinha, no Tau grego, que é a cruz. Ele estava, portanto, dizendo que seria crucificado. E aí o evangelho que narra isso, isso aqui não é canônico, isso está entre os apócrifos, tá? Ele diz apenas que ele estava discutindo com os doutores, os canônicos. Mas um apócrifo diz que a questão era ele dizer que não, eles jamais chegariam a saber qual era a missão do Messias se não transformassem o Tau hebraico quadrado no Tau grego, que ainda era cultura vigente. E aí o texto diz que Jesus estava sentado. Ora, quem ficava sentado era o mestre, e que os sábios, sem dúvida nenhuma, discípulos de Hilel, discípulos de Shammai, sem dúvida nenhuma, o mestre cabalista de Saulo de Tarso, Gamaliel, estavam ali, né? Então, o texto extracanônico, ou deuterocanônico, que diz que era o tal, a letra grega que ele estava ensinando aos sábios, o evangelho é apócrifo,
né? Mas o Evangelho canônico mostra que os sábios ficaram em torno de Jesus, que estava sentado. Ora, quem ficava sentado era o mestre. Logo, os sábios do templo aceitaram que Jesus era o mestre com 12 anos de idade. Ele tinha 12 anos e foi festejar em Jerusalém a Bar Mitzvah, que era a maioridade religiosa, que até hoje os judeus festejam. Então, temos assim, através dos rabinos, inclusive, aqui eu não tenho, vendi meus livros, vendi, não dei e venderam os livros em que nós temos o Sefer Toledot Yeshua, que diz que ele era filho de um estupro, e o livro do rabino Jequiel, que diz que ele está ardendo em fezes no inferno, com todo tipo de detrito e esperma e tudo mais. Mas diz que ele existe. Por isso ele está no inferno, porque ele dividiu Israel. E nós temos rabinos no Talmud que são isentos e dizem que Yeshua Natzri, Jesus de Nazaré, aí a opinião se divide. Uns acham que, devido a ser condenado pelo Sinédrio, já disse isso no vídeo anterior, ele foi apedrejado, e outros dizem que ele foi pregado no madeiro. Essa é a versão certa, porque o Império Romano tinha tirado do Sinédrio o poder de condenar à morte. Mas, de qualquer maneira, ambas as facções dizem que ele existiu. Portanto, fica fora de dúvida, com esse capítulo, a existência do Jesus histórico, que Jonathan e que vários outros estão aí fazendo esforço enorme para constatar, porque pelos amigos, pelos inimigos e por várias fontes. Aqui eu encerro o capítulo pedindo a vocês uma coisa. Por favor, doem os R$10, de 3 a 10 reais, pelo Pix 223-992-67753, para que minhas videoaulas cresçam e eu possa fazer, para eu não ter uma impressora. Então, aqui eu poderia mostrar muitas coisas a vocês se eu imprimisse páginas que eu tenho na minha biblioteca, mas eu não tenho impressora. Poderia comprar minha impressora, né? Eu, na verdade, então poderia usar aparelhos mais sofisticados, um microfone, porque quando eu me viro para pegar um livro, a minha voz diminui aqui, e levaria uma vida mais digna. Quem achar que eu devo, que eu tenho essa dignidade, que eu tenho esse direito, contribui com de 3 a 10 reais. E mais uma vez o pedido final: inscrevam-se, por favor. A 4 mil, a última estatística dá 4 mil visualizações. Eu só preciso de 1.000 inscritos para que eu entre no programa de monetização do YouTube. E eu vou em frente, porque já passei, quase cheguei aos 40 minutos, e eu prometi que não passaria dos 35. A demanda que eu vou em frente. Provei.